vai falar sobre um assunto, hoje a gente vai falar sobre segurança. É um tópico muito importante quando a gente fala de trânsito. Principalmente quando a gente está falando ali de... Tô dirigindo, meu carro teve um problema. Tô vendo que eu vou precisar parar, o que eu preciso fazer. E aí você vai dar essas dicas pra gente, essas orientações. Porque muitas vezes são nessas situações que acontecem os acidentes, né? Correto, né? A nossa premissa fundamental é fazer com que a viagem seja concluída. Você sai do seu ponto A de origem, chega ao seu ponto B sem nenhuma intercorrência. Mas se acontecer, o que é primordial? Que a sua pane mecânica ou o que aconteceu com o seu veículo não cause outro acidente. Então, tentou parar em acostamento, imediatamente ligue o pisca-alerta, identificou um problema no veículo, já liga o pisca-alerta, porque você está sinalizando para os outros condutores que vão vir atrás de você que tem algum problema e eles vão reduzir a velocidade. Conseguiu parar em acostamento ou áreas de escape, continua sinalizando com o pisca-alerta, liga, coloca o triângulo para sinalizar o veículo e mantenha-se no interior do veículo. Precisou sair do veículo, jamais volte as costas para a rodovia, porque o tráfego continua. O seu veículo deu problema ali, mas ainda vai ter veículos trafegando na rodovia. Então, não saia do veículo, precisou sair, mantenha-se à frente voltado para o fluxo de veículos. Você falou do triângulo. Existe uma distância indicada para colocar esse triângulo? Porque o que eu vejo muitas vezes, o carro estragou e a pessoa coloca o triângulo ali bem coladinho no carro. Não resolve, né? Não. A premissa são 20 passos, né? 20 passos. Mas, um exemplo, às vezes a pessoa está numa curva, então vai ser um pouco maior a distância, né? Tem aquela velha sinalização que ainda é utilizada, que é o velho galinhos, né? Então você vai colocar o lugar ali se tiver, mas 20 passos é o suficiente. Se tiver numa curva, tem que ser aumentada a distância, porque a pessoa não vai ter o visual ali do seu veículo em acostamento. Outro ponto que você falou foi sobre descer do carro. Muitas vezes as pessoas... tá demorando muito para chegar alguém para me ajudar, eu vou descer do carro. Quais são os riscos de ficar ali do lado de fora? Primeiro, o risco de ser atropelado, né? Às vezes ele nem vai ser atropelado, mas o próprio vácuo de uma carreta, um veículo de porte, vai te puxar ou te arremessar para a rodovia, né? Então, isso, mantenha-se no interior do veículo, se possível, mas não fique ali transitando a rodovia. Um exemplo, furou o pneu do meu carro, vou tentar trocar. Certeza que você não consegue chegar no borracheiro, porque se for um pneu do lado esquerdo, você vai colocar na posição de exposição e pode estar entretido aí tentando solucionar a pane do seu veículo e você não está visualizando quem está vindo contra você, né? Então isso é bastante perigoso. E essas orientações são importantes tanto para o dia quanto para a noite? Exato. À noite aumenta o nível de segurança. Está trafegando na rodovia, qual que é a diferença de trafegar numa avenida? Mantenha sempre os seus olhos voltados nos retrovisores. Por quê? Se eu estou com meu veículo de passeio e tem uma carreta chegando muito próximo a mim, vou dar passagem a ela, porque o tempo de resposta de um veículo pesado é inferior a um veículo de passeio. E aí, se ele estiver carregado, certamente ele não vai conseguir brecar se você precisar reduzir a velocidade. Então, fique com os olhos voltados no retrovisor, mantenha seus retrovisores ajustados, às vezes a gente tem costume de trocar de veículo e não ajusta o retrovisor, ajuste. Vai sair de viagem, procure ver os estados dos pneus, se o nível de água está bacana, o nível de óleo, se a documentação está em dia. Se for uma viagem longa, né, a gente representa aí a maior parte da população são mulheres, então avisa o parente seu, estou saindo aqui, meu trajeto vai ser esse, utilize aplicativo de confiança. Aí, o que você pode fazer? Organize as paradas, né? No nosso trecho a gente tem 4 bases operacionais, pode olhar, vou organizar para parar nessa base, ou no ponto de apoio conhecido, se for à noite, que seja bastante movimentado e iluminado, porque você se organiza. Então, respeite os limites também do seu corpo, né? Quando a pessoa está dirigindo, a atenção delas tem que estar voltada para a rodovia. Então, mulheres, elas têm um diferencial, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente está executando uma tarefa que está pensando em milhares de coisas. Então, foque no que você está fazendo, porque a sua segurança, né, o seu familiar quer que você chegue e nós, a concessionária, também. Se precisar de algum atendimento, estamos aqui para atender, mas foque na sua segurança, que para nós a segurança do usuário é a nossa premissa principal. Tive um problema com o meu carro, precisei parar no acostamento ou nessa área de escape, que é o mais indicado, como você disse. Mas eu não sei qual que é o problema do meu carro, não consegui identificar. Nesse perímetro aqui, por exemplo, aqui em Goiás, vocês estão no trecho entre Brasília e Hidrolândia, tá certo? Correto. Qual o número que eu ligo? Como que eu aciono vocês?
É uma pergunta muito boa. Falando agora como usuário, né? Tirando a capa aqui de operações, né? A gente não tem o hábito de perceber onde você está andando, né? Para que existe aquelas placas de marco quilométrico? Placa de KM, né? Azulzinha ali com aqueles letreiros brancos, para você se situar. Então, observe onde você está andando. Eu passei aqui tantos quilômetros da praça de pedágio, passei tantos quilômetros de um ponto turístico bastante conhecido, ou de uma base da PRF. Lembrando que, quando se trata de sentido norte-sul, eu vou falar sentido sul, os quilômetros eles vão aumentando. Então, 120, 121. Quando for norte, vai ser 120, 119. Vão diminuindo. Para que isso? Para se situar. Que aí, na hora que precisar, vai ligar no 0800, 060, 6000 e vai falar, olha, andei tantos quilômetros aqui e depois do posto policial tal, estou no sentido sul, estou no sentido Brasília, estou no sentido Goiânia. Isso vai agilizar o seu atendimento. Através da ligação, é gerado uma ocorrência que acionamos o recurso mais próximo ao local. Às vezes a pessoa está passando mal com alguma pane, então depende desse primeiro contato para a gente acionar o recurso que é melhor para o atendimento. Vocês conseguem fazer essa triagem, digamos assim, para ver o que é indicado. Porque se ela estiver passando mal, vocês conseguem enviar uma ambulância, por exemplo. Exatamente. O nosso tempo de resposta em acidente são 15 minutos. Então, assim, nós não perdemos tempo com detalhes. Então, se o usuário simplesmente passar na rodovia e falar assim, olha, eu vi um acidente próximo ao posto tal, a gente vai enviar uma ambulância, vai seguir todo o protocolo, né? É situações que às vezes não ocorrem, às vezes se você ligar em outro serviço, vocês vão perder muito tempo na triagem. Então, para nós, a palavra do usuário ela é única e suficiente. A gente aciona a ambulância com menos de 15 minutos, ela chega, por isso que as bases são distribuídas ao longo de 50 quilômetros, por conta desse tempo de resposta. Então, 1 minuto pode ser um fator determinante entre a vida e a morte. Por isso que a gente dá credibilidade à palavra do usuário. Quando eu vou falar nós mulheres, mas eu acho que é uma orientação que vale para todo mundo. Vou pegar a estrada e é importante a gente ter ali os contatos, para onde eu devo ligar, saber quais são os pontos de apoio, onde tem uma borracharia naquele trecho que eu vou passar. Isso eu devo fazer antes? Fazer uma pesquisa ali de campo do trecho? Com certeza. Por isso que é importante usar o aplicativo de confiança, visualizar os locais de parada se o trecho é concessionado. Identificar o número que pode estar pedindo o auxílio via SOS, o número da PRF é fundamental também, porque por si só uma definição de acidente sinistro é um evento não planejado, então você não planeja ter um problema, mas se você ter um problema, que você esteja preparado para ter amparado. Meu pneu furou, e aí eu vou falar o meu pneu, porque se meu pneu furar na estrada, eu não faço ideia de como trocar. Não aprendi, e aí eu falo que eu vou pedir alguém para me ajudar. Posso ligar na concessionária e pedir esse apoio? Pode, deve ligar na concessionária. Através da triagem vai ser feita, vai ser informado a sua pane, o pneu furou. A gente vai encaminhar um prestador para ir até o seu local. Se o problema é só para auxiliar, a gente auxilia a trocar o pneu. Meu macaco aqui não tá bom, tentei trocar. A gente auxilia também com a parte ferramental. O nosso intuito é o quê? Que você chegue no seu destino. E além de trocar o pneu, quais são os outros serviços que a concessionária oferece? Porque muita gente acha que está pagando a concessionária e só está pagando. Que não, parece que as pessoas não veem que tem um serviço em troca. A Conserva tem uma estrutura toda em volta disso, né? A frente de pedágio é apenas uma frente, né? Então, nós oferecemos também o atendimento médico, né? Se não der certo o auxílio ferramental no seu veículo, a gente auxilia na remoção também. Se, infelizmente, acontecer um sinistro, um acidente de trânsito, a gente realiza todo o atendimento ali, desencarceramento da vítima, acionamento da PRF, remoção do veículo, e fazemos essa ponte, trabalhamos em conjunto, né, com a Polícia Rodoviária Federal, então tem todo esse serviço. Às vezes, caminhoneiras chegam nas nossas bases, já sabem ali que existe uma base, não estou me sentindo muito bem, estou com um pique glicêmico, né, tem um tempo que eu não tive uma refeição, então ela vai parar lá, vamos aferir a pressão de tudo que precisa e ofertar para ela alguma glicose para ela conseguir se estabilizar. Se for o caso de remoção, a gente remove com a unidade hospitalar. Se ela optar por seguir viagem, ela segue viagem. E acaba que até a população que mora ali próximo, às vezes fazendeiras, utilizam desse serviço porque não dá tempo de chegar num ponto de atendimento, numa unidade de atendimento da cidade mais próxima.
Muito. Já vimos vários episódios, um dos mais interessantes, assim, que sempre ocorrem é gestantes, né? Então, ela sabe que tem uma base ali, então, às vezes, se ligar, às vezes não vai dar tempo de outra unidade chegar, elas vão direto ali para nossa base, sabe que vai ter alguém ali 24 horas por dia para atender. Pelo menos o neném nasce e tá com o médico ali. Exatamente. E aí, a gente conversava antes também sobre os riscos de pegar a rodovia sem ter uma preparação. Por quê? É uma via rápida. E aí, nesse perímetro urbano, por exemplo, muita gente acha que está dentro da cidade ainda, e aí, que é uma avenida, digamos assim. Aqui na 153, por exemplo, a gente vê muito isso. É onde acontecem a maioria dos acidentes? Sim, a maioria dos acidentes são nos perímetros urbanos justamente por isso, né? O usuário, ele sai da avenida principal do bairro dele, lá dentro da rodovia ele acha que é a mesma coisa. Aí o fluxo é mais rápido, existem um volume maior de veículos, né? Então, às vezes, uma ultrapassagem que ele faria ali na avenida, ele não pode fazer na rodovia, porque um simples toque aí, um motociclista, por exemplo, ele pode cair ao solo e vir a ser atropelado, que é uma realidade, né? Então, assim, o importante é, vai fazer um retorno, utilize a faixa de aceleração, para isso que ela está lá, porque quando você para o seu veículo, você não tem a mesma velocidade, não vai tentar adentrar ali até a segunda faixa direta, utiliza a faixa de aceleração, adentra a faixa 1 para ganhar velocidade, para depois ir para a parte que você precisa. Manter a distância dos veículos, né? Porque às vezes, assim, o condutor da frente aí, por algum motivo, ele reduz a velocidade. Se eu não tiver uma distância correta, eu vou colidir na traseira dele. O outro que vinha atrás de mim também vai. Então, é importante manter. Olivia, a gente está caminhando pro fim. Acho que você já deu várias dicas super importantes, mas se você tivesse que deixar a principal, qual seria? O importante para nós, enquanto concessionária, é a segurança da vida, né? Todos prezamos por isso. Então, quando for executar uma viagem, seja ela curta, né, ou média, ou de uma cidade para outra, planeje muito bem a sua viagem. E esteja com a cabeça focada no que você está fazendo, que é a direção, porque é importante para você chegar até o seu destino final, o seu familiar te espera, e para nós também é importante, né? E toda a segurança, assim, tudo dirige para você ir para o próximo, eu sou um condutor bom, nunca me envolvi em um acidente, mas você não está dirigindo sozinho, tem mais pessoas ali. Então, fique atento ao retrovisor, fique atento se você precisar manter uma distância segura do outro veículo, para se ele não consegue você ter o tempo de resposta suficiente para evitar uma colisão. Perfeito, muito obrigada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.